A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Como você lida com rejeição? Uma pergunta cabulosa para você começar o seu dia, pensando sobre como o Google pode estar se sentindo nesse momento, depois que a Wiz, a startup de cibersegurança, recusou uma oferta de aquisição de 23 bilhões de dólares. Em vez disso, a empresa quer apostar em uma oferta pública inicial, ou IPO na sigla em inglês. Mesmo que os horóscopos e guias de autoajuda digam por aí que rejeições de agora podem ter significados maiores no futuro, esse não deixa de ser um golpe duro para o Google, que tenta alcançar a Microsoft e a Amazon em um mercado de serviços em nuvem muito competitivo. A estratégia do dia de hoje é entender o que esse golpe significa para o Google, que está tentando correr atrás das suas concorrentes para desenvolver suas capacidades em cibersegurança como uma parte importante dessa estratégia para tentar voltar a ganhar participação no mercado de computação em nuvem. Hoje a gente também vai falar sobre como Moscou ofereceu um bônus de 22 mil dólares para atrair voluntários a lutar na Ucrânia e sobre como o Brasil e o México estão ganhando força entre os investidores globais após a desistência de Joe Biden de tentar a reeleição à presidência dos Estados Unidos. Eu sou Ana Carolina Zitlag, a minha fonoaudióloga me odeia, e esse é o Estratégia do Dia. Você pode se inscrever para esperar por episódios em que eu não estarei rouca, ou também se inscrever nas redes sociais da Bloomberg Linha, que você encontra conteúdos diversos para te explicar tudo sobre o mundo de economia e de negócios. Vamos às notícias. As autoridades de Moscou ofereceram o pagamento de um novo bônus recorde a voluntários dispostos a participar da guerra na Ucrânia, no mais recente sinal da crescente pressão do governo para encontrar substitutos suficientes para as tropas mortas e feridas no campo de batalha. Um decreto emitido nesta terça-feira pelo presidente Sergei Sobyanin informa que o governo se compromete a pagar 1,9 milhão de rublos, ou 22 mil dólares, aos voluntários que assinarem contratos militares. Isso se soma aos 60 mil rublos, ou cerca de 7 mil dólares, pagos anualmente em parcelas mensais pelo governo da cidade para complementar salários e bônus oferecidos pelo Ministério de Defesa da Rússia. No total, o acordo com o decreto, aqueles que se juntarem à guerra ganhariam até 5,2 milhões de rublos no primeiro ano, desde que sobrevivessem. Perdão pela minha risada, fui pega desprevenida aí por essa condição que me parece um pouco essencial, não é mesmo? O salário mensal na capital no ano passado foi cerca de 139 mil rublos, de acordo com dados do Serviço Federal de Estatísticas, ou seja, quem lutar a guerra aí ganharia até 5,2 milhões no primeiro ano. A oferta coloca Moscou na liderança de uma corrida salarial acelerada entre as regiões russas que se esforçam para encontrar recrutas para o exército do presidente Vladimir Putin, em meio às enormes baixas na guerra da Ucrânia, que entrou em fevereiro em seu terceiro ano. Com o Kremlin ansioso para evitar repetir a impopular mobilização de 300 mil reservistas em setembro de 2022, as autoridades contam agora com incentivos em dinheiro para atingir a meta de alistar 250 mil soldados neste ano. As estimativas ocidentais indicam que as baixas russas chegam a 500 mil pessoas desde o início da invasão em fevereiro de 2022. O Ministério da Defesa do Reino Unido diz que a Rússia pode ter perdido 70 mil mortos ou feridos apenas nos últimos 2 meses, no que seriam as maiores perdas diárias desde o início da guerra. Isso porque o exército russo continua a avançar lentamente na frente contra as forças ucranianas, que estão recebendo gradualmente dezenas de bilhões de dólares em novas armas de seus aliados americanos e europeus. A busca dos militares intensifica a escassez de mão de obra na economia russa, que, por sua vez, obriga as empresas a aumentar os salários para competir. Essa dinâmica contribui para o aumento da inflação na Rússia, o que levou o Banco Central a alertar que poderá aumentar a taxa de juros básica para tentar conter o avanço dos preços, quando os formuladores de política monetária se reunirem nesta semana. Aperte os seus cintos, pois iremos falar apenas das eleições dos Estados Unidos até o final do ano, com exceção para as Olimpíadas e também para a eleição na Venezuela, que acontece neste domingo e que eu, coitadinha de mim, estarei de plantão para ter que falar sobre todas essas notícias. Felizmente, usarei este tempo para assistir aos Jogos Olímpicos e falar que estou trabalhando.
Ainda bem que meu novo chefe não fala português, fala espanhol, até porque ele justamente é do México. E o Brasil e o México ganham força para investidor global após a desistência do Joe Biden nas eleições americanas. Por este gancho você não esperava. Em um ano marcado por surpresas eleitorais, da Índia ao México, a última reviravolta veio da corrida presidencial nos Estados Unidos. Isso levou os investidores e mercados emergentes a se voltarem para alguns dos ativos que mais sofreram nos últimos tempos. Sem clareza sobre as chances da vice-presidente americana Kamala Harris de derrotar Donald Trump em novembro, casas como Van Eck e Robeco se preparam para volatilidade alta. Para se protegerem das oscilações, as gestoras recomendam ativos que foram duramente atingidos recentemente, como os brasileiros. Coitadinho de nós. Como é que é aquela música? Miau, 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 miau. A retirada de Joe Biden da corrida presidencial dos Estados Unidos diminui as posições que apostam contra moedas latino-americanas, como o peso mexicano, vistas como possíveis perdedoras se Trump vencer. Embora as probabilidades mais baixas de uma vitória de Trump sejam positivas na margem para reduzir o ruído relacionado com mercados emergentes, juros mais baixos nos países ricos, inflação ancorada nos países em desenvolvimento e melhores estruturais na solvência serão os principais fatores no longo prazo. Quem disse isso foi Janet He, que é chefe de pesquisa soberana para mercados emergentes do JP Morgan Asset Management. O peso mexicano, o peso colombiano e o real brasileiro se destacaram nesta segunda-feira, liderando os ganhos dos mercados de câmbio nos países emergentes. As três moedas ficaram entre as retardatárias na semana passada, em meio a preocupações crescentes sobre gastos públicos e o abandono de apostas de carry trade após a recuperação do iene japonês. Carry trade é um recurso usado aí por investidores para se beneficiarem de moedas de países em que as taxas de juros estão baixas. Eles pegam dinheiro emprestado nessas moedas, fazem a conversão e investem em outras moedas que têm um retorno em taxa de juros maior. Linda a dinâmica do mercado financeiro. As dívidas de países como Brasil e México agora parecem baratas e atraentes depois do sell-off, disse Eric Finn, chefe de dívida ativa de mercados emergentes da Van Eck. A Índia também desponta como uma opção atraente, segundo Felipe McNicholas, estrategista de dívida soberana da Ásia, na Robeco, em Singapura. Muitos investidores também ressaltam que a política monetária dos Estados Unidos continua a ser o fator mais crítico, com implicações de longo alcance para os fluxos de capitais, câmbio e apetite por risco nas economias em desenvolvimento. Quem também está cantando miau, 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 miau no dia de hoje é o Google, que, como eu já te contei lá no comecinho, sofreu uma rejeição aí da Wiz, startup de cibersegurança, que disse não para uma oferta de aquisição de 23 bilhões de dólares. Segundo o CEO da Wiz, Assaf Rappaport, em um memorando aos funcionários que foi visto pela Bloomberg News, abre aspas, dizer não a ofertas tão humildes é difícil, mas com nossa equipe é excepcional. Me sinto confiante em fazer essa escolha. Fecha aspas. Não sei o que ele quis dizer com oferta humilde. Os próximos objetivos da empresa são atingir $1 bilhão em receita recorrente anual em um IPO. A Wiz decidiu, em última análise, que poderia valer mais a pena como uma empresa de capital aberto, e as preocupações com o potencial processo de aprovação regulatória prolongado também a incentivaram a permanecer independente, segundo pessoas com conhecimento do assunto, pedindo para não serem identificadas porque as conversas foram privadas. A Alphabet, que é a controladora do Google, também recuou recentemente do seu interesse pela HubSpot, uma fabricante de software de gerenciamento de relacionamento com o cliente, segundo informou a Bloomberg News anteriormente. Esse negócio também poderia ter atraído o escrutínio regulatório se tivesse ido adiante. Um alvo de aquisição tão grande quanto a Wiz teria sido incomum para uma grande empresa de tecnologia como a Alphabet, e o Google já enfrenta vários desafios dos órgãos reguladores. Isso inclui uma ação judicial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que o acusa de abusar de sua posição dominante no setor de buscas, e outra relativa às suas ferramentas de publicidade digital. Um representante da Wiz se recusou a comentar sobre as preocupações antitrust. Os representantes do Google não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Por que isso importa na sua manhã de quarta-feira, enquanto você deixa a cidade de Osasco rumo ao seu emprego na capital paulista? Porque o Google tem buscado desenvolver suas capacidades em cibersegurança como uma parte importante da sua estratégia para ganhar participação no mercado de computação em nuvem, no qual ainda está atrás da Amazon e da Microsoft. Ainda assim, o gigante das buscas vem ganhando terreno
e essa unidade registrou lucro pela primeira vez no ano passado. O acordo com a Mandiant aumentou a credibilidade da gigante de tecnologia nesse espaço. Em uma conferência em Las Vegas este ano, o Google mostrou como seu modelo de AI, Gemini, poderia ser usado para ajudar os clientes a analisar ameaças e lidar com possíveis vulnerabilidades. Eric Durr, que é Durr mesmo que fala, tá? Vice-presidente de Engenharia de Segurança na Nuvem, enquadrou a AI como uma ferramenta para ajudar as empresas a serem mais proativas na segurança cibernética. A oferta da Alphabet avaliou o Wiz em quase o dobro do valuation de sua última captação de recursos. Essa rodada de maio, que atraiu investidores como Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners e Thrive Capital, avaliou a empresa de 4 anos em 12 bilhões de dólares. Investidores e analistas atribuem a ascensão meteórica da Wiz à sua identificação precoce da segurança na nuvem como um campo concorrido com uma base de clientes rica e crescente. A Wiz diz que 40% das empresas da Fortune 100, das 100 maiores empresas do mundo, de acordo com a revista Fortune, são seus clientes, que tinham receitas de 350 milhões de dólares recorrentemente, 350 milhões em receita recorrente anual. Ufa, no dia de hoje eu consegui falar por 11 minutos, só tendo um pouquinho de voz de taquara rachada, dando aquela antes da puberdade na voz da galera. E agora eu tô me sentindo um pouco mal, porque eu fico citando aí as cidades do ABC paulista, apesar de que Osasco é ABC dela, chega no Osasco, e aí eu não cito das outras capitais, né? Isso é que eu confesso que desconheço um pouco. Sei, por exemplo, de... Como é que é o nome daquela cidade que fica perto de Salvador, gente? Feira de Santana. Você que está em Feira de Santana, fazendo aí o que se faz em Feira de Santana, tomara que você esteja escutando esse podcast na sua alegria de estar morando na Bahia, enquanto eu não moro na Bahia. No mais, desejo a todos uma excelente semana e a gente se fala amanhã. Até!